Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a TV, mais um dia, quinta-feira, 16 de julho de 2026. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus, em que nós estamos sempre juntos aí cumprindo esse nosso propósito, né, espiritual de leitura das Escrituras Sagradas de Deus, de Gênesis a Apocalipse, todo ano. Já realizo isso desde 95. Passo a compartilhar, né? Já há algum tempo passei a compartilhar nas redes para motivar, né, você de que é possível sim nós estabelecermos esse propósito, estarmos em comunhão com a palavra do Senhor entre irmãos. E como isso é bom, meus irmãos. Testemunho, testemunho de vitória, testemunho de paz, testemunho de alegria, testemunho de plenitude, de tudo que Deus é capaz de nos alcançar quando nós assim nos aproximamos dele. Amém, meus irmãos? Hoje é quinta-feira, dia 16 de julho, e nós vamos ler juntos, né? O capítulo 11 do livro de Hebreus. Sábado nós já terminamos, né? Concluímos mais um livro. E o capítulo 11 de Hebreus é muito interessante porque fala acerca dos heróis da fé, né? Vencedores, né? Através da fé. Pessoas comuns como Abraão, Moisés, Noé e tantos outros, né? O que eles tinham, né? O que essas pessoas que eram pessoas normais no contexto, né? O que eles tinham em comum? Porque eles não eram perfeitos, né? Eles não eram perfeitos. Repleto de erros, como todos nós, até hoje somos, a humanidade como um todo, mas algo eles tinham em comum. Eles confiaram em Deus e a fé transformou, né, cada história, cada vida desses nossos irmãos, e assim vem realizando e transformando as nossas vidas até hoje. O capítulo 11 de Hebreus é muito bonito porque a teologia considera como um capítulo de exemplo, né? Um capítulo como um exemplo de fé realmente, heróis da fé, né? Apresenta homens e mulheres que confiaram nas promessas do Senhor, mesmo sem ver deliberadamente, né? O seu cumprimento completo. E é tão interessante, né? Tão interessante até como começa o capítulo 11 que diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então veja que cada exemplo que nós veremos hoje aqui mostra que Deus honra aquele que confia nele. Então veja, meu irmão, às vezes há uma confusão, minha irmãzinha, em que as pessoas ah, se complicam aí, né? Pensam que ter fé é negar a realidade. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Fé é confiar em Deus apesar da realidade. Confiar no nosso Senhor, apesar da realidade, apesar do mundo muitas vezes dizer para você não, você crer na resposta, né? No sim de Deus para a sua vida. Quando não enxergamos o fim da história, quando nós não enxergamos o caminho completo, né? Mesmo assim, nós sabemos que Deus continua vendo, né? E traçando a nossa vida, mesmo quando nós não estamos compreendendo o processo que estamos passando nos nossos dias, em meio a adversidades, em meio a tribulações, nós confiamos que Deus continua trabalhando, né? Trabalhando e muito nas nossas vidas, transformando inclusive aquilo que é mal, que nós entendemos como sendo negativo, no bem. Né? Quantas vezes nós observamos isso? Então, abra sua Bíblia, esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Hoje é quinta-feira, 16 de julho, e hoje nós já concluímos mais um capítulo. Curtinho, 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 meus irmãos. Capítulo 11, acompanhe conosco aí e vamos juntos. Diz o seguinte: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram o quê? O quê, meus irmãos? Obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Temos muitos exemplos, né, extraídos do Antigo Testamento, da antiga aliança de Deus com o seu povo, né? Heróis da fé. Então veja, pela fé Abel ofereceu a Deus
mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, meu irmão. Veja o que diz. Está muito frio aqui no sul do Brasil, mas nós estamos firmes. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, meu irmão, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, quem mais? Herói da fé, Noé. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quantos exemplos nós observamos no capítulo 11 do livro de Hebreus, patriarcas, irmãos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quem mais? Pela fé, meu irmão, pela fé. Também própria Sara. A Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Oh, a palavra de Deus parece poesia. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Alguns não obteram as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Uma pátria superior, isto é, qual, meus irmãos? Celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, meu irmão. Capítulo 11 de Hebreus, pela fé Abraão, quando posto à prova ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as suas promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente quem? Isaque abençoa Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela
fé. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Muralhas de Jericó. Que fantástico esse tema. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para aqueles sem nós não fossem aperfeiçoados. Que bênção, quantos exemplos, meus irmãos, de fé, de exemplos, heróis da fé, chamados para um grande propósito diante de Deus e assim confiaram, né? Fé não é negar a realidade. Imagina Noé, né, recebendo, né, o que aconteceria e confiou e assim salvou sua casa. Então veja que a fé não é negar a realidade que possa aparecer diante de nós, mas é confiar em Deus, que Deus proverá, que Deus restabelecerá a justiça, que Deus enxugará as tuas lágrimas, que Deus estará com você, apesar da realidade que você esteja fazendo parte, meu irmão. E é por isso que nós agradecemos muito a Deus e pedimos, Senhor, assim como os apóstolos requereram, né? Diante do Messias, Senhor, aumenta nossa fé, ajuda-nos a confiar nas tuas promessas, Pai, mesmo quando não conseguimos enxergar todas as respostas. Quando que nós possamos, que nós possamos viver pela fé e não pelas circunstâncias. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos viver pela fé, vamos acreditar no nosso Deus. Acredite no Senhor, apesar da sua realidade. A sua realidade, o mundo que está ao seu redor, que você está inserido, pode dizer não para você. Mas o que Deus tem para alcançar na tua vida é extraordinário para os seus dias, meu irmão e minha irmã. Amém, meus queridos? Você está na ONTV, hoje é quinta-feira. Quinta-feira, quase sextou, quase. Hoje é 16 de julho. Hoje é 16 de julho, quinta-feira, falamos acerca dos heróis da fé. Abra sua Bíblia, meu irmão. Minha irmãzinha, adquira um exemplar das Escrituras Sagradas, vá lá e comece essa leitura conosco. Comece a ler conosco. Não se preocupe que nós estamos aqui em Hebreus, quase encerrando, sábado encerramos mais uma. Mais um livro, tudo que você ler aqui conosco está cumprido, meu irmão.
Ano que vem nós vamos começar lá em Gênesis de novo. De Gênesis a Apocalipse, todo ano. A leitura que nós fizermos já estará concluída, né? Já será uma semente de algo positivo, de algo bom, de algo verdadeiro para a transformação da sua mente e do seu coração, da mente e do coração das pessoas que você ama, da mente e do coração das pessoas que precisam tanto do nosso amor e que nós podemos sim alcançar, né? Algo sempre bom, positivo e fazer a diferença, ah, ao menos em um coração que seja, que essa palavra possa motivar, que nós possamos ser instrumentos da palavra do Senhor, todo dia, todo dia. Assim eu mudei a minha agenda, mudei minha vida, mudei minha identidade para viver este trabalho missionário. Assim a UNTV se estabeleceu já há longa data. É assim que Cristo fez com que nós nos reuníssemos entre irmãos, né? De todas as partes do mundo. E estamos aí neste trabalho missionário através da internet, ok, meus queridos? Você pode continuar assistindo a programação, a grade aí de 24 horas aqui na OnTV Brasil através do www.ontv24horas.com.br. Graça e paz a todos e até a próxima.